Amigo de infância da Zenith, capítulo 31, apenas 3 vezes, 1. 2 horas antes do incidente. Tinha acabado de chegar no salão de jantar com a maluca dupla Nangum, e um olhar superficial do lugar me disse que só os jovens prodígios estavam aqui. A única pessoa no cômodo que parecia estar bem acima dos 20 era Tan Joyuk. Sichu era conhecida por ter a comida com um sabor particularmente forte, e sua comida apimentada era conhecida por ser a mais famosa de todas. Havia 1 tonelada de comida na mesa, mas o cheiro da pimenta invadindo meu nariz era quase forte demais. Parece que terei uma dor de estômago só de sentir o cheiro. Felizmente, também parecia ter comida leve que foi preparada para as pessoas fracas à pimenta. Comendo bolinhos de carne de novo, mesmo em Sichuan. Talvez não seja uma coisa ruim? Tan Joyuk olhou para as pessoas reunidas com um sorriso, e pouco depois, chamou os membros da família para provar a comida, um após o outro. Isto foi feito para provar que a comida preparada era segura, pois era um clã conhecido por ser proficiente com veneno. É claro, não sabia quanto isso serviria para ganhar a confiança de seus convidados. Não é a melhor, mas espero que aproveitem a refeição. Pouco após Tan Joyuk falar, todos começaram a comer lentamente. Agora que pensei sobre isto, vim aqui sem deixar a YCO a saber. Torci para ela não ficar com raiva de mim. HM. Não conseguia ter certeza, mas acreditava que ela estava cuidando bem de si. HM. Continuei tentando mover os pauzinhos na direção da comida, mas fui forçado a parar. Foi por causa da Tan Soyol, que estava sentada ao lado do seu irmão, só que ao invés de comer, continuava me encarando. Vou ficar maluco neste ritmo. Qual é o problema dela agora? Continuei repetindo o processo de pegar e soltar os bolinhos porque os olhos ardentes da Tan Soyol não paravam de me encarar. O que deixou isto particularmente irritante foi que esta mesma cena foi algo que ocorria sempre que nos encontrávamos na minha vida anterior. Tudo o que ela faria é me encarar sem dizer nada. Uma vez fiquei tão irritado por isto que a ataquei verbalmente. O mais absurdo ainda foi o fato dela ter chorado na minha frente, logo após eu fazer isso. Tudo o que fiz foi repreendê-la por me encarar, e ela começou a chorar do nada. Ai ai! Acho que preciso lidar com ela me encarando até nesta vida. Ela tinha algum rancor contra mim ou algo assim. Porém, não achava ter feito algo ao Clantan. Talvez ela não gostasse que eu comesse os bolinhos de carne? Ou talvez seja a maneira que pareço. Eu estava acostumado às pessoas dizendo que eu tinha expressões faciais ruins, então comentários assim não me irritavam. Finalmente decidi simplesmente ignorar ela e então agarrei e comi um bolinho. Cold! Porra! Quase cuspi o bolinho no instante que mordi. Por que diabos está tão apimentado? Deixei minha guarda baixa, e se cuspisse a comida aqui, todos definitivamente me encarariam. Enquanto estava ocupado com meus pensamentos conflitantes, alguém ao lado ofereceu um copo de água. Foi Nangum Bia. Fiquei surpreso no começo, mas peguei rapidamente o copo e bebi a água. O que diabos eles colocaram nos bolinhos para ficar tão apimentado? Após beber a água, soltei um suspiro de alívio e me virei para Nangum Bia. Obrigado. Ela assentiu para minhas palavras e colocou algo cuidadosamente no meu prato. Me perguntei o que era, então olhei, e era um pedaço de peixe grelhado sem espinhas. Olhei confuso. Este não é apimentado. Hã? Parecia que você não aguentava o tempero. Todos estavam olhando para mim? Estou grato, mas por que está falando comigo de maneira tão informal de repente? Jovem mestre. Ela está querendo brigar? Estava me perguntando se ela estava querendo entrar numa discussão, então olhei, mas sua expressão me disse que ela não abrigava intenção maligna. Mas então por que ela está agindo assim? Não gostava de como estava sendo tratado como criança, porém, vendo como ela não parecia ter intenção maligna por trás de suas ações, não podia dizer nada sobre isto. Craque. Olhei na direção da origem do som de algo quebrando e descobri que foram os pauzinhos que estavam nas mãos de Nangum Xiongjun. Tan Joyuk falou após ficar surpreso. Ah, parece que você recebeu um par de pauzinhos ruim. Não, é só que tendo a usar pauzinhos com bastante rigor.
Sinto muito por isso, Xiongjun. Vou trazer um novo para agora mesmo. Não precisa disso, irmão Tang. Também peço desculpas por quebrar as coisas de outras pessoas. Serei cuidadoso da próxima vez. Após mostrar respeito, ele olhou para mim. Comi propositalmente a comida que a Nangumbia me deu naquele momento para que ele pudesse ver. Então, seus olhos tremeram como nunca. Qual parte disto era tão importante para ela que o deixou furioso? Com toda honestidade, não conseguia entender. Ignorei ele e só peguei os pratos suaves para comer, e a refeição terminou em pouco tempo. Queria sair logo após comer, mas Tang Joyuk provavelmente não convidou todos só para que pudéssemos aproveitar uma refeição juntos. Era uma sala de jantar que tinha indivíduos do clã Nangun, clã Gu, bem como outros convidados de Sichuan. Provavelmente não foi algo em grande escala, mas meu palpite era que o objetivo por trás de suas ações era ter uma pequena aliança formada entre os presentes. Após a refeição, a maioria da conversa e questões foram direcionadas ao Nangun Xiongjun. Ele era alguém dos 4 clãs nobres, afinal de contas, então não era surpreendente conseguir a maioria da atenção. No começo, a conversa também foi direcionada a Nangumbia, mas rapidamente parou após aqueles que se aproximarem terem um sabor de suas respostas curtas e impassíveis. Sim. HM. Aquelas foram as respostas que ela deu, então qualquer interesse que os convidados tinham na conversa com ela acabou bem rápido. O clã Gu também era conhecido por estar em igualdade com os 4 clãs nobres, então houve algumas pessoas que vieram interagir comigo na intenção de conversar. Só falei brevemente enquanto mantinha um sorriso sutil. Quando olhei para o número de pessoas falando com Nangun Xiongjun, tive um vago senso de admiração. Ficaria cansado instantaneamente se tivesse encarregado de conversar com tanta gente, mas aquele Nangun parecia gostar. Esta é realmente sua especialidade. Enquanto estava sentado absorto, esperando isto acabar logo, senti alguém sentar ao meu lado. Me perguntei quem era, e quando me virei para olhar, descobri que era Tang Soyol. Ela soltou uma tosse seca e tomou um gole de chá enquanto agia como se nada estivesse errado, só que vi que suas orelhas estavam levemente vermelhas. Ela estava agindo de maneira estranha, igual durante a refeição. Lady Tang. É? Sim? Tem algo a dizer para mim? Não. É eu não. HM, mas realmente parece ter. Enquanto estava encarando ela com as sobrancelhas franzidas, de alguma forma, as orelhas dela ficaram mais vermelhas. Então, ela baixou o olhar de repente, como se ela não conseguisse aguentar mais. Eu realmente pareço tão assustador? Ela não precisa sentar ao meu lado se sou tão ruim assim. Por que ela está agindo desta maneira? Cold. Tang Soyol começou a tossir de repente, como se estivesse engasgando. Ela hesitou por um tempo após se recuperar, e então sussurrou. Jovem mestre Gu, você gosta de alguém? Irmão Tang, aquela lá embaixo é a área de treinamento? Ela estava tentando me perguntar algo enquanto se remexia, mas seu sussurro foi rapidamente enterrado pela voz do Nangun Xiongjun. Quando olhei pela janela, vi que ele estava perguntando sobre uma grande construção fora. Tang Soyol estava tentando me perguntar algo, então me virei para ela. Lady Tang, o que estava dizendo? Nada. Você diz isso, mas está encarando mortalmente o Nangun Xiongjun. Bem, ela vai me perguntar de novo se for realmente importante. Tang Joyuk respondeu à pergunta de Nangun Xiongjun. Aquela é a área de treinamento restrita para aqueles de nosso clã Tang. Não mostrei da última vez que veio aqui? É grande demais para ser usada só por aqueles do clã Tang. Bem, nos certificamos de limpar o lugar apropriadamente, só que ninguém usa de verdade, pois cada um tem sua própria área de treinamento. Nangun Xiongjun olhou para a área de treinamento com um olhar estranho e falou para Tang Joyuk. Posso dar uma olhada no lugar? Gostaria de ver uma vez. Bem, parece que todos aqui terminaram de conversar, então por que não damos uma olhada juntos? Finalmente, o último percurso. Se eu soubesse que teria que lidar com todo este incômodo, teria provavelmente sido melhor se tivesse fugido de casa e vindo aqui em segredo.
Provavelmente teria sido a maneira mais esperta. Nunca pensei que conectaria a palavra esperta com o segundo ancião na minha vida. Eu nunca teria adivinhado. Asterisco, 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 asterisco. O interior da área de treinamento estava mais limpa do que eu esperava. Eles falaram que não usavam com frequência, mas parecia ser limpa frequentemente. Comparado à área de treinamento que usei quando espanquei o Gu Geoliub, esta parecia ser pelo menos 4 vezes maior. Era realmente necessário construir algo tão grande assim? Oh, talvez seja por isso que não usam. Tornar grande demais faria o treinamento ser menos efetivo, afinal de contas. Esta área de treinamento realmente não tinha nada mais do que ser grande, mas todos pareciam realmente interessados porque eram artistas marciais. O piso era feito de materiais duros. Não era feito de pedras comuns, e parecia que seria imune às marcas deixadas nas ondas de cortes de espada. Era tão grande porque usariam armas venenosas de longo alcance? Porém, então não deveriam ter feito com que as paredes fossem facilmente penetráveis. É muito grandioso. Nangun Xianjun falou enquanto dava uma olhada. Foi feito tão grande pelos nossos ancestrais, pensando que maior é melhor, mas pessoalmente, não consigo ver isto. Esta área de treinamento é boa, é uma pena não ser usada. Normalmente é mais efetivo treinar em suas próprias áreas de treinamento, então este lugar é usado principalmente para competições e não treinamento. Competição, hein? Antigamente, Soyol e eu usávamos muito esta área porque ela sempre queria me espancar. Porém, agora que está crescida, não quer mais. Irmão! Tan Soyol gritou para seu irmão enquanto permanecia ao meu lado. Então, ela me deu uma olhada de soslaio. Nangun Xianjun agarrou uma espada de madeira, que estava pendurada na parede e balançou algumas vezes. Deixando sua atitude de lado, parecia que ele não era chamado de espada relâmpago por nada, pois seus movimentos pareciam inigualáveis, mesmo que não colocasse muito esforço nos balançar. Como terminamos nossa refeição? Que tal termos um treino amigável para digerirmos a comida? Os olhos de todos iluminaram após ouvir as palavras do Espada Relâmpago. Eles pareciam animados com a ideia de competir com o Espada Relâmpago, pois era uma chance rara. Mas então, do nada. Que tal? Jovem Mestre Gu. HN? Eu ouvi errado? Nangun Xianjun confirmou que não ouvi, pois estava me encarando com a espada de madeira em mãos. Jovem Mestre Gu, gostaria de uma luta amigável comigo? Eu? Pensei ter ouvido errado, mas não parecia ser o caso. Sem falar que, ele me escolheu especificamente como seu parceiro de treino. Conseguia ver através de suas intenções. Filho da puta. Ele estava procurando por uma maneira de extravasar a raiva. É claro, não ia aceitar este desafio inútil. Não vou. Quando estava prestes a rejeitar seu desafio. Não. Todos se viraram na direção da voz que me cortou. Foi Tan Soyol. O rosto dela corou rapidamente, pois não sabia por que havia falado. Contudo, continuou. O jovem mestre Xianjun e o jovem mestre Gu têm uma diferença de idade, o que significa que também haverá uma diferença de experiência, então como seria justo duelarem? E se o rosto dele for machucado? Está tudo bem. Não usaremos nosso Ki, e estaremos aprendendo um com o outro. Nangun Xianjun respondeu com um sorriso, agindo como uma boa pessoa. Eu sorri para suas palavras. Aprender um com o outro? Não usar Ki? Ele só queria usar isto como uma desculpa para me espancar. Perguntei ao Nangun Xianjun. É possível? Indaguei com um pouco de emoção em minhas palavras. O que é? Você diz aprender comigo, o que significa que está tentando me ensinar algo, mas é possível você fazer isso sem usar Seiki? Todos ofegaram para minhas palavras. Eu, que mal espalhei meu nome, estava questionando a capacidade de Nangun Xianjun, que pertencia à categoria de 5 dragões e 3 fênixes, enquanto também perguntava ao filho do Lorde do clã Nangun, Espada Celestial Azul, Nangun Jin, se podia me fornecer alguma iluminação. Neste momento, Tan Joyuk rapidamente interrompeu porque notou que a conversa estava indo na direção errada. Jovem Mestre Gu,
Xiongjun é seu sênior. Você não acha que está sendo muito rude com suas palavras? É claro, sou capaz. Se quiser, podemos duelar só com um pé. Nangun Xiongjun estava sorrindo, mas podia ver as veias em seu pescoço por estar contendo a raiva. Então, vamos lá. Muito tempo atrás, alguém me falou que eu sempre deveria conter minha raiva 3 vezes. Foi-me dito que eu tinha uma atitude esquentada demais num mundo onde só se poderia viver muito tempo se compreendesse seu lugar. Minha resposta sempre foi a mesma. Aquele cara está sendo um idiota. Mas você sendo um idiota em troca apenas tornaria ambos em idiotas. Então serei um idiota. Como uma pessoa pode conter a raiva sempre? Que tipo de palavras infantis? Por que a conversa está sendo assim? Esta não é tecnicamente um elogio dizerem que sou esquentado porque eu uso artes marciais da chama? Se não for nada severo, apenas contém a raiva 3 vezes. Então, você conseguirá sobreviver. Nunca ouvi de verdade o conselho. Entretanto, não muito tempo depois, quando aquelas palavras se tornaram o último desejo daquela pessoa, tentei ao máximo seguir seu conselho. Era realmente importante saber meu lugar num mundo como este. Acho que já me contive 3 vezes. No meio da área de treinamento, fiquei na frente do Nangun Xiongjun. Acho que foi 3 vezes desde que o Nangun Xiongjun passou do ponto. Talvez não? Sinto que foi mais de 3 vezes. É melhor ainda se for mais de 3 vezes. O desgraçado ainda está sorrindo. Ele está cheio de confiança de que não perderá. Talvez só esteja feliz que finalmente vai me espancar. Deixarei você atacar primeiro. Sim, jovem mestre. Não ia rejeitar essa oferta. Fazia um tempo desde que não lutei enquanto usava meu Ki. Ele pegou lentamente a espada que estava no chão. Estava se movendo devagar de propósito para me fazer abaixar a guarda. Me aproximei e soquei. Era um soco direto básico. Um resultado esperado. A expressão de Nangun Xiongjun estava dizendo que ia evitar ao inclinar levemente a cabeça. Balancei meus punhos sem pensar. Não coloquei movimentos habilidosos nos ataques. Não que eu consiga fazer isto agora mesmo. Só o som de balançar meus punhos no ar podia ser ouvido. Nangun Xiongjun falou após esquivar do meu soco junto de um chute sorrateiro. É a minha vez porque parece que já vi tudo de você, jovem mestre Gu. Não respondi. Nangun Xiongjun balançou a espada pouco depois. Como esperado, seu movimento foi rápido e afiado. Vó! Sendo tão rápido apesar de não usar seu Ki. A multidão na área de espectador encheu de elogios. A esgrima de Nangun Xiongjun definitivamente merecia o elogio. Ele não tinha falhas nos movimentos enquanto também conseguia brandir com velocidade e afiação. Um balançar após o outro, mal conseguia evitar os ataques. Entretanto, ele não parecia estar confuso. Ele esperava este resultado com os ataques que vinha lançado. De repente, Nangun Xiongjun colocou mais força nas pernas. Pude ver o leve movimento em seu ombro. Nangun Xiongjun então executou seu terceiro ataque, aparentemente não me dando tempo para pensar. É claro, os primeiros ataques foram fintas, e este era o verdadeiro. A espada alvejava meu ombro e não minha cabeça. Então, estendi as mãos. Pô! Tum toque! Hã? A palavra veio da boca do Nangun Xiongjun. Ele olhou para suas mãos e depois para a espada de madeira que agora estava rolando no chão. Mas o quê? Olhei para ele com uma expressão entediada. Não havia mais nada de impressionante sobre seus movimentos. O que está fazendo? Os olhos de Nangun Xiongjun tremeram após minha pergunta. Ouso falar que sabia mais sobre esgrima de Nangun do que ele mesmo naquele momento. O número de vezes onde impedi pessoalmente a Imperatriz da Espada Demoníaca após ficar insana era incontável. E teve as incontáveis vezes que via Nangun Bia brandir a espada no meio da noite. Sua esgrima naquela época já estava à frente de Nangun, que tinha fraquezas visíveis. É claro, a Nangun Bia deste período só estava observando com um olhar idiota. No entanto, a mestra suprema do clã Nangun, que há muito superou o atual lorde do clã e destruiu seu clã inteiro, era ninguém menos que ela.
e comparando a esgrima da imperatriz da espada demoníaca com ele. Nangun Shonjun só era capaz de me mostrar as fraquezas que o clã Nangun tinha em sua esgrima com sua exibição desleixada. Não havia possibilidade de eu perder quando não usamos Ki. Falei enquanto ele estava em choque. Você não vai pegar aquilo? Se não vai, então acho que continuarei.